O diabetes morre de medo dessas 6 frutas, na verdade, 7 frutas, porque eu já te adianto que a fruta extra é a melhor para os diabéticos. Muita gente acha que diabético não pode comer fruta, mas você sabia que algumas frutas podem ser poderosas aliadas no combate a essa doença tão comum que acomete bilhões de pessoas no mundo inteiro? E que provavelmente vai continuar acometendo e vai acometer cada vez mais pessoas, porque o estilo de vida da população está em declínio, a qualidade do estilo de vida está em declínio. Então, nós observamos piora da alimentação, agravamento do sedentarismo. Então, por esse motivo, nos próximos anos, nós vamos ver um aumento ainda maior do número de casos de diabéticos. E ao contrário do que muita gente pensa, nem toda fruta aumenta a glicemia, nem toda fruta é proibida para o diabético, muito pelo contrário. Existem opções que possuem um baixo índice glicêmico, que são ricas em fibras e antioxidantes, capazes de reduzir o açúcar no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina. Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários, primeiro, se você é diabético ou diabética ou pré-diabético, e também me conta de que parte do mundo você me assiste agora. Eu não sou diabético, minha hemoglobina glicada é de 5% e eu estou no Rio de Janeiro, pelo menos por enquanto. E você? Me conta aí que eu estou curioso para poder te conhecer melhor. Primeira fruta, nós falamos dela esses dias, principalmente em relação à capacidade dessa fruta de ajudar na prevenção dos mais diversos tipos de câncer. Essa fruta, que é muito comum e que provavelmente você tem na sua casa, mas você está consumindo uma versão dessa fruta que não é tão boa para o diabético assim, essa fruta é rica em amido resistente, que age como fibra e reduz a absorção da glicose, estimulando a produção de GLP-1, um hormônio que aumenta a saciedade e melhora a liberação de insulina. Essa fruta, pessoal, é a banana verde. Os benefícios da banana verde são impressionantes e você deveria incluí-la na sua rotina. Ah, doutor, como que eu vou fazer banana verde? Como que eu vou comer banana verde? Eu faço da seguinte forma: eu pego uma banana da terra verde, aquela que é bem grandona assim, eu corto em rodelas assim, desse tamanho, coloco um pouco de azeite, air fryer por 8 minutos, tiro da air fryer, pego um pote ou alguma coisa para aplastar, para amassar essa rodela que foi cortada, passo mais um pouquinho de azeite e volto novamente por mais 8 minutos para a air fryer para fazer isso, que na República, na América Central e no Caribe, é chamado de tostone, um prato muito comum desses países da América Central, muito fácil de fazer para você incluir no seu dia a dia. Então, o amido resistente presente na banana verde, ele passa intacto pelo nosso intestino delgado, chegando ao cólon, parte do intestino grosso, onde é fermentado. E isso reduz os picos glicêmicos e melhora a microbiota intestinal. O amido resistente ele é um grande aliado das bactérias do nosso intestino, que são responsáveis por várias funções do nosso corpo. Imunidade, como uma barreira de proteção. É no nosso intestino onde é fabricado 95% da serotonina, o hormônio, o neurotransmissor do bem-estar. Então, é muito importante que a sua microbiota, que as bactérias do seu intestino, as boas bactérias do seu intestino, sejam alimentadas com aquilo que elas gostam. E alguns estudos já foram publicados, inclusive um deles indicou que o consumo regular de farinha de banana verde reduz em até 26% a glicemia em jejum. Portanto, está aí a nossa primeira fruta que vai ajudar a matar o diabetes. Segunda fruta, pessoal, lembrando que, muito importante, antes que me entendam errado, eu não estou falando para você parar de tomar o seu remédio, eu não estou falando para você trocar a sua insulina por banana verde, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que essas frutas elas serão boas aliadas no combate a essa doença. Agora, além de consumir essas frutas, você também precisa fazer um esforço para ter um estilo de vida saudável. Porque se você tem diabetes tipo 2,
a causa provável dessa doença são as escolhas que você faz no dia a dia. O seu nível de atividade física, a sua alimentação, se você bebe, se você fuma, a qualidade do seu sono, a sua capacidade de gerenciar o estresse, tudo isso influencia diretamente na prevenção, no tratamento e na reversão da doença, mas também influencia negativamente se as suas escolhas não forem saudáveis. Segunda fruta, melão cantaloupe. Pessoal, o melão, de modo geral, é uma fruta que é muito rica em água. E por esse motivo, ela é pobre em calorias e, consequentemente, pobre em carboidratos. O melão, principalmente o cantaloupe, que é aquele que tem a polpa mais amarela, como amarela não, laranja, né? Alaranjada. Eu tinha aqui até anteontem, mas eu comi todo o meu melão cantaloupe. Esse melão ele é rico em fibras e beta-caroteno, que auxiliam no metabolismo da glicose. As fibras do melão retardam a digestão dos açúcares, ajudando a evitar picos de insulina. E o beta-caroteno tem ação antioxidante, ação anti-inflamatória e melhora a resposta metabólica. Pessoal, melão é uma excelente opção para você. Se você combinar um melão com uma fonte de gordura saudável, como uma chia ou uma linhaça, isso vai ajudar ainda mais a controlar a sua glicemia. Terceira fruta, muito comum também, todo mundo conhece, é a maçã. Assim como a pera, a maçã tem pectina, uma fibra solúvel que modera a absorção de açúcar no nosso trato digestivo. Além disso, a maçã tem polifenóis, presentes principalmente na casca, que melhoram a resposta à insulina, como a quercetina. Então, a pectina, a fibra, ela reduz a carga glicêmica das refeições e os polifenóis reduzem o estresse oxidativo, protegendo inclusive o pâncreas. Então, um estudo publicado numa grande revista científica indicou uma redução de 18% no risco de diabetes tipo 2 entre quem consome maçãs regularmente. E aí você vai me dizer, poxa, doutor, é legal, a maçã é uma fruta muito boa, mas como que eu faço para tirar os pesticidas, os defensivos agrícolas, os agrotóxicos da casca da maçã? Porque a maçã é uma das frutas que mais exige o uso desses insumos, desses produtos para o seu cultivo. Então, preste atenção na dica importante que eu vou te dar agora. Muitas frutas têm agrotóxicos perigosos. E uma estratégia eficaz e barata é usar o bicarbonato de sódio. Como que você vai fazer isso? Você vai dissolver 1 colher de sopa de bicarbonato em 1 litro de água. Vai deixar as frutas de molho por 15 minutos e depois vai enxaguar bem em água corrente. Esse foi um estudo publicado numa revista científica que mostrou que essa solução de água com bicarbonato de sódio removeu mais de 80% dos resíduos de agrotóxicos da casca das maçãs. Olha que maravilha! Olha que facilidade para você reduzir a sua exposição a esses produtos tóxicos. Quarta fruta, kiwi. Ele é rico em fibras, rico em vitamina C e possui enzimas que melhoram a digestão de carboidratos. A actinidina auxilia na digestão e as fibras ajudam a controlar melhor a glicemia pós-prandial após a sua alimentação. E a vitamina C tem ação anti-inflamatória, antioxidante e ajuda a proteger o seu sistema endócrino como um todo. Quinta fruta, limão. Reduz o índice glicêmico das refeições. Tem alto teor de vitamina C e ácido cítrico, que funciona como uma ferramenta que reduz a taxa de digestão dos amidos e, consequentemente, reduz também a velocidade com que a glicose é liberada, evitando picos glicêmicos. O limão também melhora a absorção de minerais importantes como ferro, por conta da vitamina C, e tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Outro estudo de outra revista, do Jornal Europeu de Nutrição, de 2016, mostrou que o suco de limão, obviamente sem açúcar, reduz em até 30% a glicemia após uma refeição. Ou seja, se você consome o suco de limão antes de almoçar, por exemplo, o impacto que esse almoço vai ter na sua glicemia é menor do que o impacto que ele teria se você não tivesse bebido o suco de limão. Então, olha que maravilha essa estratégia. Da mesma forma que o vinagre de maçã, ele funciona dessa maneira também. Sexta fruta, pessoal, goiaba,
que é rica em fibras, rica em licopeno, vitamina C, melhora a sensibilidade à insulina, ajuda na digestão. Doutor, o que é sensibilidade à insulina? Vamos lá. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem diversas funções. A função mais conhecida da insulina é estimular a captação da glicose na corrente sanguínea pelas células. Então, o papel da insulina é bater na porta da célula quando há um aumento da glicemia, um aumento do açúcar no seu sangue, é chegar para a célula e solicitar: célula, por favor, estamos com aumento da nossa glicemia. Você pode, por favor, me ajudar e retirar esse excesso? E aí a célula vai ter duas opções. Primeira opção, claro, vou retirar, estou bem, estou saudável, deixa comigo. Então aí nós temos uma pessoa que é adequadamente sensível à insulina. Agora, se a célula já captou muito açúcar, ela fica sobrecarregada. E aí, quando a insulina vai pedir para a célula captar esse excesso, a célula vai negar esse pedido, porque ela vai dizer: olha, insulina, pâncreas, se eu captar mais açúcar, quem vai se prejudicar sou eu. Eu já captei muito, já pediu muitas vezes, infelizmente, eu vou ter que deixar passar. E aí, esse acúmulo de açúcar no sangue vai se perpetuando e causando os diversos prejuízos relacionados a essa condição. A fibra da goiaba, ela retarda a absorção do açúcar e os antioxidantes vão proteger o seu metabolismo e também os seus órgãos. Então, outro estudo, publicado em 2014, demonstrou que a goiaba reduzia significativamente a glicemia em pacientes com pré-diabetes após 12 semanas. Mais uma fruta excelente para você consumir sendo diabético. E a sétima fruta, pessoal, que é a minha fruta preferida, que é, se não for a fruta com o menor índice glicêmico, é uma das frutas que tem o mais baixo, tá? Então, vamos lá. Preste atenção. A maçã, ela tem um índice glicêmico de 38. Ou seja, ela tem um índice glicêmico considerado baixo. Então, ela não é capaz de gerar grandes aumentos na glicemia. Eu falei que a maçã é uma das frutas adequadas. Essa fruta que eu vou te falar, diferente da maçã, que tem 38 de índice glicêmico e 6 de carga glicêmica, que são números baixos, essa fruta tem 15 de índice glicêmico e 1 de carga glicêmica. Ou seja, ela praticamente não tem efeito em aumentar a glicemia, né? Como eu falei, talvez seja a fruta que menos interfere no controle da sua glicose. Quem sabe que fruta é essa? A Marinalva deu um chute aqui. A Marinalva Oliveira, o abacate, doutor João, será? Pessoal, é o abacate. O abacate, ele é rico em gorduras boas, rico em fibras, rico em magnésio, rico em potássio. Ele geralmente não tem pesticidas. Agora no verão, aqui no Brasil, é a época do abacate, então ele fica barato e vamos combinar, que é uma fruta deliciosa. Quem é que gosta de abacate? Eu adoro abacate. E você gosta? Eu, se deixar, eu como abacate todos os dias. Eu coloco o abacate. Esses dias eu fiz um hambúrguer, coloquei um abacate no hambúrguer. Eu faço um guacamole, então eu pego o abacate, pico uma cebola, pico um tomate, amasso um alho, misturo tudo, jogo um pouco de suco de limão por cima, sal, pimenta e acabou. E é delicioso. Quem nunca experimentou isso, recomendo muito que experimente. O abacate é a fruta que todo diabético deveria consumir. Então nós fizemos aqui um vídeo, inclusive, já anteriormente, falando sobre a fruta que todo diabético deveria consumir pela manhã, e é justamente o abacate, ok? Agora, não vamos abusar do abacate, porque ele é muito calórico. Se comer muito abacate, vai acabar engordando. Pessoal, aviso importante, essas frutas ajudam muito, mas, além delas, se você tem diabetes, se você tem pré-diabetes, ou se você quer se proteger desse problema, você precisa mudar o seu estilo de vida. Então você tem que fazer atividade física, dormir bem, comer bem, não beber, não fumar, controlar a sua ansiedade, porque aí você vai estar atuando na causa do problema e excluindo aquilo que é responsável pela existência do problema. Se você para
de fazer aquilo que causa o problema e passa a fazer aquilo que previne, trata e reverte o problema, aí você vai estar caminhando finalmente para o real tratamento dessa condição. Porque a medicação, ela vai ajudar? Sim, mas ela não vai agir na origem do problema. Então você vai enxugar gelo. E a medicação, ela nunca vai permitir que você pare de tomar o remédio. Então, se você toma o remédio, mas não muda o seu estilo de vida, você vai precisar tomar o remédio para sempre. Agora, se você toma o remédio e muda o estilo de vida, é muito possível que você daqui a pouco nem precise mais tomar o remédio, tá bom? Então nós temos estudos, por exemplo, comparando a atividade física isoladamente com a metformina no tratamento do diabetes. Sabe quem funcionou melhor? Uma comparada com a outra? A atividade física. E o efeito foi ainda superior quando combinava a atividade física com a metformina. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla da importância de um estilo de vida saudável. Tá bom, pessoal? Olha, minha dica para vocês é que vocês leiam o meu livro, O Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Quem já comprou o livro, se tiver com algum problema, se quiser o número de rastreio, se o livro não chegou na caixa de e-mail, manda uma mensagem para o nosso suporte via WhatsApp. Vou falar o número: DDD 21 97690 2933. Repetindo, DDD 21 97690 2933. Manda uma mensagem para lá que nós vamos resolver o seu problema. Esse número também é o número caso você queira marcar uma consulta comigo, tá bom? O link para marcação de consulta também está na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Mas, pessoal, não deixe de ler meu livro, não. Tenho certeza absoluta que as dicas contidas nele, como você pode ver aqui nos capítulos, atividade física, alimentação saudável, gerenciamento no estresse, sono, tudo isso é fundamental, necessário, indispensável, imprescindível para você tratar o seu diabetes, sua pressão alta, seu colesterol alto, sua má circulação, para você se proteger do câncer, para você se prevenir do infarto, do derrame e cuidar da sua saúde e não apenas das suas doenças, ou não apenas controlar um sintoma, um sinal ou uma manifestação laboratorial, tá bom? Então, leia o meu livro, link na descrição e link nos comentários fixados. Versão física, R$ 79,90, frete grátis para o Brasil inteiro. Versão digital, R$ 39,90. De 0 a 10, o que vocês acharam desse vídeo, onde falamos sobre frutas excelentes para diabéticos? Enquanto vocês dão a nota, eu vou ver quem está com a gente aqui hoje. Vamos ver quem está conosco. Um abraço para Lindalva Nascimento, Penha Vidal Vanini, para o meu amigo Alexandre o Grande. Grande abraço, coronel. Abraço para Gilneide Alves, Edenir Fernandes, Maria Zanete França, Marlene Ribeiro, Maria Fátima Alvarenga de Cabo Frio, Paulo Royce Schula Alves, dizendo que a goiaba é boa para diabéticos, abacate e outras. Realmente, goiaba, abacate, banana verde, as frutas vermelhas, que eu não falei aqui porque, primeiro, elas são caras e, segundo, elas costumam exigir muito uso de pesticidas. Por isso que eu nem coloquei na lista, tá bom? Abraço para Maria do Socorro Nascimento, Damares Oliveira de Curitiba, Edenir Fernandes, abraço para Marlene Ribeiro, Ruth Nilza Silva, de Santo André, abraço para Marli Garcia, de Formiga, Graça Santos, Meire Souza, Ione Barbosa, Felipe Gabriel, a Penha falando aqui, glicose média estimada 117, hemoglobina glicada 5,7. Tá bom, doutor, ou está alto? Poderia estar melhor. Se a senhora olhar lá o valor de referência do seu laboratório, provavelmente essa glicada de 5,7 ela vai estar encaixada na faixa de pré-diabetes, tá? E essa glicose média estimada ela também está um pouquinho alta, ok? Então, tem que melhorar esse estilo de vida, tomar um vinagrezinho de maçã, ver o que está acontecendo, como é que está essa alimentação, está consumindo muito carboidrato refinado, está se estressando muito, está dormindo mal, tudo isso influencia. Abraço para Manuel Mota, Odete Rocha,
Deusa Solange de Mato Grosso, Marilene Dias Martins. Boa noite, doutor João. Nota 10 para você. Eu gostaria que você falasse do caroço do abacate. Para que serve? Muita gente fala aí do chá de caroço do abacate. Já vi gente falando também de farinha de caroço do abacate. O que eu faço com caroço de abacate é, quando eu abro o abacate, para o abacate não ficar oxidado, para não ficar escuro, né, aquela cor mais escura, eu deixo o abacate sempre juntinho do caroço, porque aí isso vai impedir que ele fique oxidado, tá bom? Abraço para Antonino. Alessandra Neto. Meu filho tem 9 anos, deu glicemia alta, ele toma risperidona para dormir e é autista. O que fazer, doutor? Alessandra, tem que ver como é que está a alimentação dele, né? Às vezes o paciente autista ele tem a seletividade alimentar. Então, é muito provável que isso esteja influenciando nessa glicemia, tá? Abraço para Elvirinha, Olívia Braga Martins, Elielson de Parauapebas, no Pará, Vera Lúcia Jancos Calles, Marinalva Oliveira Silva, Claudineia Carvalho, Venezia Recalde, Júlio de Jacareí, abraço para Marilene Rodrigues, Shirley Araújo perguntando da pera, sou de Minas Gerais. A pera é excelente também, tá? A pera e a maçã elas são muito parecidas. Agora, a pera, assim como a maçã, exige muito pesticida. Então, é bom limpar com essa solução que eu passei para vocês de bicarbonato com água, ok? E a pera também, ela costuma ter um preço mais elevado, por isso que eu deixei de fora. Mas ela é excelente também, tá? Abraço para Neném Peixeiro, Valdirene Vieira, Maria de Governador Valadares, Diva de Conais. Abraço para Marilene Rodrigues, Divani Tomé. Todo mundo sabe que eu gosto do abacate já. Legal. Abraço para Isabela Albuquerque. Vera Lúcia. Cadê o pessoal aqui? Isabela Albuquerque. Cadê a Isabela Albuquerque? Perdi a Isabela Albuquerque aqui. Vou achar, achei. Abraço para Vera Lúcia, Lavina Dourado, perguntando se a banana é prejudicial ao diabetes. Olha, a banana muito madura não é a melhor fruta para o diabético. Agora, a banana verde é excelente. Abraço para Marilene Azevedo, falando aqui. Atividade física em academia é complicado para quem ganha um salário. Bom, Marilene, eu vou ler aqui uma dica do meu livro. O hábito número 2. Olha o hábito número 2. Esqueça a academia e personal trainer. É claro que o ideal é você fazer uma academia com um personal trainer todos os dias ali para fazer o seu treino, para te motivar, para ficar em cima de você. Agora, quem é que pode pagar a academia e contratar um personal trainer para malhar todos os dias junto? Só quem tem muito dinheiro. Por isso, deixa a enrolação de lado. Coloca uma roupa leve e vai fazer a sua atividade, independente de professor, academia, aparelho de ginástica, companhia ou qualquer outra desculpa que você possa vir a dar para não se exercitar. Então, pessoal, hoje a gente tem acesso muito fácil à informação. Então, mais uma vez, é claro que o ideal é você fazer com academia, com o personal trainer, mas nem todo mundo pode isso. Então, se você não pode, pega um vídeo aqui do YouTube, faz os exercícios, faz com o peso do próprio corpo, pega uma garrafa d'água para usar de halter. Então, existem várias formas. Se procurar aqui no YouTube, você vai encontrar muitos treinos com o peso do próprio corpo para você fazer no seu dia a dia sem precisar de professor e sem precisar de academia, tá bom? Então, essa é a solução aí para quem não quer ou não pode ir para academia e contratar um personal. Abraço para Marinalva Oliveira Silva, Elimar Stringari, Alessandra Neto, Cláudia Denor Viana, Débora Falsarella, Ruth Prates, Ana Isabel, Jaci Cordeiro, a Vera Lúcia perguntando se o sal do Himalaia é integral. Olha, o sal grosso, ele geralmente é integral, tá? O sal é refinado, ele está escrito refinado, beleza? Então, se for o sal grosso do Himalaia, ele é integral. Abraço para Claudineia Carvalho de Cruzeiro, Rafael Silva de Oliveira, Isa Oliveira, Eliane Compagnoni, Lindalva Nascimento,
Sônia Maria, Darcilé Santana, um abraço para Vanessa Sheffield. Essa bandeira é de onde? É de Porto Rico? Não sei de onde é essa bandeira, não. Da Malásia? Não sei. Abraço para Marlene Ribeiro, Rosa Oliveira de Portugal, Ruth Prates do Espírito Santo. Quem mais está com a gente aqui? Sônia Maria, Priscila Brasiel, Antônia Toninha, Kessia Mireia, Edilene Ribeiro. Abraço para Marcelo Torres, Vitória de Camaçari, Elielza Oliveira, Alderi Borges da Silva, Edileuza Alta. Aí tem um pessoal aqui falando pro João Pedro ficar fora. João Pedro fora. Marilene tá falando aí pro João Pedro. Abraço para Agostinho Silvio, falando que tá fazendo academia na praça dos 60 a mais. Agostinho, importante é se movimentar, se exercitar, o lugar não importa. Abraço para Nenê, Neta Souza de Manaus. Abraço para Vera Emília, Ladiane Soares Ferreira, fã do Bispo, Gleice Lucena, Heroína Severo e Clemildes Nunes. Pessoal, é isso, hein? Vou encerrar essa live. Abraço aí para Tânia ADV, dizendo aqui, boa noite de Jundiaí, grande médico, parabéns pela iniciativa. Tal pai, tal filho, gente do bem. Obrigado, Tânia, grande abraço aí para a senhora. Abraço também para Maria Silva, para Gleice Lucena e para a Débora Rodrigues. Pessoal, vou me despedir de vocês. Sabe por que eu vou me despedir de vocês? Vou mostrar. Aproveitar que tá no sábado, né? Vou mostrar para vocês. Não acredito que não vai ter aqui. Bom, vou desligar porque agora tá passando o jogo do meu Vascão. Ok? Então, pessoal, me dê essa licença. Mas se você não forem assistir o jogo do Vascão, continue comigo. Abraço aí para Mônica Artes. Continue comigo. Não se vá, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se você for novo aqui, se você tiver caído de paraquedas aqui hoje, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder as nossas lives. E fica comigo, não se vá. Assiste esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a combater o câncer, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre chás que ajudam a vencer o diabetes. Até daqui a pouco.